Esses anos de defesa da universidade que começaram, né, em 2016, em novembro de 2016, eles foram anos muito difíceis, de muita exposição. Então, a gestão criminalizou e perseguiu, a gestão da época criminalizou e perseguiu muitas pessoas, muitos grupos. Então, teve também uma denúncia no Ministério Público desse processo de resistência que se deu pelas pessoas que se preocupavam com os rumos que a universidade vinha tomando. Então, foi muito desgastante estar nesse lugar, nesse fronte de defesa da universidade, né? E naquele momento, eu entendia também a importância do sindicato docente para esse processo de defesa da universidade, o que não vinha acontecendo. Então, em 2019, eu decido me colocar à disposição de um grupo que também estava ali discutindo a universidade, o sindicato, para ocupar esse espaço sindical, entendendo que ele seria crucial na eleição para a reitoria que se daria em 2020. Então, eu me candidato com outros colegas. A gente perde esse processo por um número muito pequeno de votos, e aí eu decido que eu vou participar do processo eleitoral em 2020 se tiver união do campo progressista. E trabalhei ali junto com a professora Jesus para construir essa união, porque o campo progressista, apesar desse embate posto, né, de defesa da universidade, ele estava fragmentado. Esse campo consegue se organizar em torno da candidatura do Adilson e da Jesus, e eu tinha uma decisão de não estar na chapa porque estava em um momento pessoal que me pedia reclusão. O Adilson e a Jesus pedem para falar comigo logo depois que sai essa indicação do nome deles para representar o campo progressista e me convidam para fazer parte da equipe. Eu explico que não estou num momento pessoal que me dá abertura para isso, e eles, em contraposição, dizem da minha trajetória e o quanto que a trajetória, a liderança do CCBS e a atuação nos conselhos superiores, que depois, mesmo depois de sair da diretoria de centro, eu continuei conselheira no Consune, representando o conselho de centro nesse espaço, foi importante o quanto que a minha presença na chapa daria força para o processo eleitoral. Eu peço um tempo para pensar e aí, com meu marido, decidimos, entendemos que aquele momento excepcional, a gente estava em pandemia, todo mundo trabalhando de casa, pedia uma decisão excepcional e eu entendi a responsabilidade que eu tinha em continuar à disposição. E aí eu me coloco, então, à disposição e vou para a candidatura da Pró-Reitoria de Extensão. A gente faz um processo de eleição que já acontece num momento de ataque às universidades federais, então várias nomeações de reitores e reitoras não obedeciam à lista tríplice, e tendo clareza disso, todo o processo se constrói a partir de 3 nomes que lideram a chapa inscrita, né? Então esses 3 nomes eram Adilson, Jesus e Bia. Fazemos a campanha, uma campanha vitoriosa, uma vitória cachapante, quase 70% dos votos considerando o índice paritário, e começa então a luta pelo reitor eleito, reitor nomeado. A gente faz um colégio eleitoral que encaminha a lista tríplice, uma candidatura perdedora judicializa o processo e a gente começa a perceber que o risco de haver alguma intervenção na universidade é grande e a responsabilidade das pessoas que se colocavam na lista tríplice também. Vale lembrar que a UFSCar faz lista tríplice para reitor e lista tríplice para vice-reitor. Então, nesse momento, a gente entende que o nome da professora Jesus não poderia estar na lista tríplice de reitor, porque ela deveria liderar a lista tríplice de vice-reitor. Então, ficamos Adilson, Bia e Rodrigo,
que é o atual pró-reitor de pós-graduação. E a gente começa a trabalhar fortemente sob a liderança do professor Adilson em uma rede de proteção para que o professor Adilson fosse nomeado. O processo judicializado demanda a realização de um novo colégio eleitoral, que surpreende porque nesse novo colégio eleitoral a candidatura perdedora se inscreve, rompendo um acordo histórico da UFSCar de candidatura apenas da equipe eleita, e a gente consegue manter a lista tríplice intacta. Então foi uma primeira batalha vencida para proteger a universidade de uma intervenção. E ficamos aguardando, então, desde esse momento, se não me engano foi em outubro de 2020, pela nomeação do professor Adilson, que demorou para acontecer, então isso demandou com que a reitora anterior fosse reconduzida numa recondução pro tempore, e a gente começa a acompanhar nomeações que violam a autonomia universitária, e a mais emblemática foi a de Pelotas, né? Então, no começo de janeiro, sai a nomeação de Pelotas com a segunda da lista, também era da equipe, também era da chapa, e a gente começa a imaginar que isso também poderia acontecer com a UFSCar. E Pelotas dá uma solução interessante, que é anunciar que a universidade vai ter 2 reitores, e aquela nos parece a definição perfeita, né? Porque mantém-se a figura do reitor eleito e você tem a figura do que foi nomeado para manter a universidade funcionando. E quando isso é posto, o professor Adilson chama a mim e o Rodrigo para uma conversa para nos preparar para o caso disso acontecer na UFSCar. E naquele momento ele deixa muito claro que ele não assumiria uma posição assim, porque, em tendo sido vice-reitor, ele entendia que só há um reitor, só há uma liderança na universidade e que, por isso, se ele não fosse nomeado, ele não estaria na gestão, o que de fato aconteceu. E eu acho que foi nesse momento que eu me dei conta que poderia ser um caminho possível, embora eu não acreditasse que isso aconteceria, né? E aí estávamos todos e todas muito ansiosos e ansiosas, aguardando a nomeação. Eu soube depois que as pessoas iam dormir só depois da publicação do Diário Oficial, na madrugada, e eu acordo um dia à noite também preocupada, pego o meu celular e tem um monte de mensagem. Foi do dia 14 para o dia 15 de janeiro de 2021. E aí a primeira mensagem que eu li foi do professor Targino, e ele fala para mim: você foi nomeada e eu tenho certeza que você tem plenas condições de assumir. E aí eu chorei por muitas horas, assim, porque eu entendia a grande responsabilidade que eu teria. Eu confiava no que o Targino tinha dito, porque a diretoria de centro me deu plenas condições de conhecimento da universidade, sabia que eu tinha que aprender outras coisas, mas a base eu já tinha. E foi, a partir de então, a construção de um processo que sempre foi coletivo, mas que se fortaleceu no coletivo ainda mais, né? Eu não dormi mais depois desse horário e a minha principal preocupação era falar com a Adilson, que nesse dia demorou para entrar no circuito. Acho que ele estava talvez menos ansioso que nós, mais seguro, e fomos todos e todas frustrados com essa tentativa de intervenção na universidade. E aí a gente conversa, né, Adilson e eu, e aí o Adilson reafirma o entendimento que ele tinha, que não havia condição dele permanecer e que eu deveria assumir. E nesse momento eu tenho muita clareza que não tinha outra opção, porque se eu dissesse não, a universidade estaria sob intervenção. Isso era muito claro. E a conclusão que eu chego, a partir de conversa com muitas pessoas, é que quando eu decido estar nessa equipe,
e a gente decide a estratégia de trabalhar os 3 nomes, eu já sabia do risco e eu já estava disponível para isso. Vou, tomo posse, e eu sabia, porque trabalhamos muito na campanha isso, a importância de fortalecer os colegiados. Então, a primeira coisa que eu fiz depois da nomeação foi convocar o conselho universitário para discutir a nomeação. Então, a gestão aconteceria e ela seria tranquila se a comunidade reconhecesse a legitimidade dessa nomeação e a representação da comunidade na nossa avaliação e na clareza muito grande que eu tenho, se dá a partir do conselho universitário, que é o colegiado máximo da instituição. O conselho se posiciona em defesa da nomeação, indicando a legitimidade, mas denunciando o ataque à autonomia das universidades federais, que vinha já acontecendo há algum tempo. Então foi esse o processo, a gente começa então uma gestão que foi uma gestão de reconstrução, a gente encontra uma universidade com muitos esqueletos, muita coisa por fazer, muita coisa mal feita, uma universidade muito polarizada, com pessoas muito entristecidas porque haviam sido perseguidas, desrespeitadas, com pessoas que falavam alto, que punham o dedo na cara. Então a gente fez um processo de reconstrução muito grande e de colocar a casa em ordem mesmo, como eu tenho dito, né? E agora a gente entende que a casa está arrumada para uma nova gestão que vai poder avançar muito mais, porque além da casa estar organizada, tem um cenário externo mais favorável. Teve uma coisa que a gente avançou muito, que foi a construção de redes de colaboração com as universidades no estado de São Paulo, não só as federais, mas também as estaduais, com os órgãos de governo federal, estadual, com os parlamentares. Então a UFSCar hoje tem muito mais visibilidade, a reitoria tem conseguido apoiar vários grupos de docentes que buscam captação de recurso, que buscam estabelecer redes com o governo federal para apoiar o desenvolvimento e a aplicação de políticas públicas. Então, entendo que o projeto coletivo venceu. E é nesse espírito coletivo que eu entendi, de novo, a responsabilidade que eu tinha em não perder essa experiência que eu tive. Em saúde a gente fala que quando o profissional se forma e ele vai fazer residência, ele está sendo capacitado em serviço. E eu acho que eu me capacitei reitora, sendo reitora, e esse processo formativo, eu entendi que ele não poderia ser desperdiçado. Mudar essa liderança agora significaria interromper uma série de processos estruturantes e como o projeto sempre foi coletivo, é no espírito coletivo que eu me coloco à disposição para liderar mais um ciclo de gestão, se a comunidade UFSCar entender que é esse projeto que ela quer para si. Então a gente faz uma chamada a partir de maio aberta para quem quiser ajudar a construir um programa representativo, que na verdade não se limita a uma carta-programa, é um projeto de universidade que a gente quer para a UFSCar e que a gente quer fortalecer daqui para frente.